Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje a gente está começando aqui a nossa live, mais uma vez, como toda semana. Em primeiro lugar, agradecendo a cada uma e a cada um de vocês que tem participado, nos prestigiado, com debates importantes, né, que tratam questões ligadas ao Brasil, ao Estado de Minas, à cidade de Belo Horizonte. E para nós é sempre um prazer ter a companhia de vocês, acompanhando aqui essas nossas transmissões e essas nossas trocas de opiniões. E hoje é com um enorme prazer que a gente recebe aqui dois jovens que têm feito a diferença na luta pela educação, pelos direitos da juventude. É com muito prazer que a gente recebe aqui hoje o presidente da União Estadual, da União Nacional dos Estudantes, nosso amigo Iago Montalvão. Prazer, Iago, você está aqui com a gente. E também o nosso querido Ramon, presidente da União Estadual dos Estudantes, da UE, aqui de Minas Gerais. Prazer, Ramon, ter você aqui participando com a gente desse debate. Em primeiro lugar, eu passo para o Iago e para o Ramon dar uma boa noite à turma, à galera que nos acompanha aqui. Vocês estão me escutando bem? Watson. Estamos sim. Boa noite. Primeiro, queria agradecer pelo convite. É um prazer para mim estar aqui, uma honra. Você que foi presidente da nossa Uni também. Fico muito feliz. Temos muitos aprendizados aí com a sua trajetória. Então, um abraço para você e conte sempre conosco. E boa noite para todos e todas aí. Seguimos aqui na luta pela educação e por um Brasil melhor. Vamos lá. Beleza, Iago. Você está em São Paulo, Iago? Que parte do Brasil você está nesse momento? Beleza. São Paulo mesmo, aqui na nossa base. É bandeira bonita aí atrás de você, viu? Da nossa Uni. Boa noite, Ramon. Boa noite, Watson. Boa noite, Iago. Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. Prazer estar aqui hoje, debatendo um pouco mais sobre Belo Horizonte e sobre a educação. Queria dizer, Watson, que a bandeira atrás do Iago é muito bonita, mas a camisa que ele está vestindo não é tão bonita assim, né? Podia estar com uma camisa melhor. Eu não estou conseguindo. Agora eu vi. Eu não tinha visto, viu? Boa. Pessoal, primeiro a gente viu o Iago, o Ramon, a gente tem feito toda semana, né, um conjunto de debates importantes para o país, para Minas, né, para Belo Horizonte. E hoje nós estou muito feliz assim, em receber vocês dois aqui para debater uma situação que é uma situação de extrema importância, né, para todo o país, que é exatamente esses ataques, né, que as universidades brasileiras, né, estão sofrendo sobre o governo Bolsonaro, melhor dizendo, e também a necessidade, né, de nós termos mais e melhores políticas públicas para a juventude, entendendo a juventude como um agente de direitos, né? Nós estamos vivendo as vésperas, né, de uma eleição municipal em que esse debate sempre toma um contorno que é um contorno muito especial. Então eu queria passar para o Iago e depois para o Ramon, para que vocês pudessem comentar um pouco como vocês têm enxergado, né, quais têm sido as estratégias das entidades, do movimento estudantil, para encarar esse verdadeiro absurdo, né, que são os anúncios de contingenciamento, de corte de verbas, de ataque às universidades públicas. Uma vez que a UNE, a UE, a UBS, a NPG, várias entidades do movimento estudantil, professores também, técnicos administrativos, profissionais da educação como um todo, né, conseguiram até aqui vitórias importantíssimas, né? Eu me recordo aqui recentemente de todo o debate que foi feito no Congresso Nacional sobre o adiamento do Enem, mais recentemente esse debate que se relaciona com o Fundeb, agora indo para o Senado, né? Mas no caso das universidades públicas, Iago e Ramon, como é que vocês têm enxergado esses ataques e quais têm sido as estratégias, né, para resistir, né, essa tentativa de privatização, de desmonte, né, da ciência e tecnologia, das universidades brasileiras? Bom, Watson, acho que essa é uma luta
muito importante, né? E que legal que você chamou a gente aqui para debater isso. Eu acho que para os próximos candidatos que virão aí para essas eleições, esse é um debate que precisa estar no centro, né? E acredito que você trazendo isso aqui demonstra uma sensibilidade muito grande, porque a educação, claro que a gente, assim, vamos fugir um pouco daquela visão idealista, um pouco demagógica, de que a educação é a solução para tudo. Não é, a gente sabe disso. Educação, ela precisa ser complementada por renda, por emprego, por cultura, por esporte, né? A completude do desenvolvimento humano. Mas a educação, ela é o que dá a base para, inclusive, você desenvolver essas outras áreas, né? Um país que tenha desenvolvimento, que tenha tecnologia, que tenha um pensamento desenvolvido, ele exige um nível de educação importante, né? Então, era aquela história que o Paulo Freire dizia que se a educação por si só não transforma o mundo, sem ela, tampouco os homens conseguem transformá-la, né? Então, é disso que se trata falar hoje da defesa das universidades. O governo federal, ele enxerga na universidade pública uma ameaça ao seu projeto reacionário e conservador, porque a universidade ela é um ambiente da crítica, da reflexão, do questionamento. E para o Bolsonaro e a sua turma ali, os valores conservadores que eles carregam não admitem questionamento, não admitem reflexão em cima daquilo que eles falam. Então, a própria ciência para eles é uma ameaça, né? Você vê o que eles fazem aí agora no tempos de pandemia, disseminando informação falsa, pesada, disseminando o uso de um medicamento que não é comprovado cientificamente. Isso aí faz parte desse ataque à universidade também, né? Então, a universidade soa para eles como uma ameaça, e eles usam de todo tipo de estratégia. Seja o de, por exemplo, tentar intervir nos reitores que são nomeados ali, que é um certo controle político daquele ambiente que eles querem fazer, seja retirando recurso, que você vai sufocando a universidade. E o cenário das nossas universidades é muito triste, né? Pelo papel que elas desempenham para o país. Você já tem 5 anos, vai para o 6º agora, de queda de orçamento para as universidades públicas, para a educação no geral, né? Não é algo que começou nesse governo, mas esse governo está aprofundando ainda mais. E já existe uma proposta do governo que vai ser enviada para o Congresso Nacional esse mês ainda, de projeto de lei orçamentária para o ano que vem, que propõe uma redução ainda maior no orçamento da educação e que vai tirar 180 milhões de reais do PNAES, que nunca teve uma redução dessa. Como todo, parece que está em torno de 1,4 bilhões, não é isso, Iago? 1,4 bilhões, são 18, alguma coisa por cento de redução, e disso tudo no programa de assistência estudantil, que é aquilo que dá dinheiro para o estudante pobre se alimentar no restaurante, ganhar bolsa moradia, ganhar bolsa permanência. O PNAES, ele vinha sempre aumentando ou se mantendo ali, né, no mesmo nível. É a primeira vez que vai ter uma redução desse tamanho. Aliás, é a primeira vez que vai ter qualquer redução. Então, é muito grave. Ano passado, a gente fez uma intensa mobilização que começou em maio, no Tsunami da Educação gigante, mas prevaleceu em agosto, em setembro, até outubro. A gente conseguiu reconquistar os recursos das universidades. Esse ano, você teve a pandemia, né? Então, o governo, de fato, ali liberou todos os recursos, mas pelo fato de ser uma pandemia, as universidades vão precisar de muito mais, até para a retomada das aulas. Como é que você vai fazer essa transição híbrida, né? Todo esse cenário de cuidado higiênico, vai precisar de mais recursos, e aí o governo vem já com uma proposta para o ano que vem de redução. As universidades já têm dívida. Como é que num momento em que você vai precisar de mais dinheiro para poder enfrentar um combate, uma transição, né, da pandemia, você vai tirar dinheiro? É absurdo, é surreal, nós vamos precisar criar muita resistência, que vai começar agora, na verdade. Nós já estamos atuando, já dialogando com os deputados, a deputada, inclusive, do PCdoB, Alice Portugal, já foi aprovado um requerimento de convocação do ministro lá para a Câmara, para ele explicar essa proposta orçamentária. Então, vamos precisar nos mobilizar bastante aí nesse tema.
Muito bem. Ramon, sua situação é também muito complexa como presidente da UEE, porque Minas concentra o maior número, né, de universidades federais. Como é que tem sido isso aí no estado como um todo, hein? Exatamente, Watson. Primeiro, queria aqui ressaltar a importância do debate, né? E você, enquanto pré-candidato a prefeito, também se demonstrar preocupado com a realidade das nossas universidades, coisa que, infelizmente, a gente não vê com a totalidade dos nossos candidatos, né? Que muitas vezes, né, o pré-candidato, o candidato, até mesmo o prefeito, acha ou empurra essa obrigação para o governo estadual, para o governo federal, mas a gente sabe, né, que uma gestão municipal também tem que ficar preocupada com o nosso ensino superior, principalmente por causa do retorno, né? Uma cidade que nem Belo Horizonte, que tem uma UFMG, que tem uma estrutura como o Cefet, precisa ter gestões municipais atentas também, né, ao que acontece na educação pública aqui do estado e que tem um reflexo direto na cidade. Minas Gerais, né, assim como nenhum outro estado, tem um alto número de estudantes nas nossas universidades federais. É o estado que abriga o maior número de campings e também de instituições públicas federais, justamente por causa do tamanho, né, do nosso estado, mas também por uma deficiência histórica, né, que a gente vive em Minas Gerais, que é não ter universidades estaduais fortes, como é o caso do Rio de Janeiro ou do próprio São Paulo. Iago, inclusive, é aluno de uma estadual no estado de São Paulo, que a gente nunca teve uma política muito forte, né, e contínua de investimento nas nossas universidades estaduais. Então, isso faz com que a gente fique refém das nossas universidades federais e que também faça com que o impacto, né, sobre corte, em termos de políticas nacionais, chegue muito rápido aqui para o ensino do Estado, né? Hoje, a gente não tem uma ampliação muito grande da UENG, as privadas também estão numa situação muito decadente, e essa política de corte, né, no PNAES pode atingir fortemente, né, uma das poucas instituições que vem suspirando, que são as nossas instituições federais. E o caso de Belo Horizonte tem um impacto direto, né, principalmente com a questão do Cefet, mas também principalmente com a questão da UFMG, né, que é uma universidade hoje que abriga 50 mil estudantes, que dá um retorno direto, né, para a população do estado de Minas Gerais, mas principalmente para BH e para a região metropolitana, e que, inclusive, né, a reitora Sandra já disse que não tem condição da universidade englobar mais esse corte, né, que esse corte vai ter um efeito drástico, né, na vida acadêmica da UFMG, e que a universidade não tem capacidade financeira para suportar mais esse corte. E isso vai gerar um impacto natural para a cidade de Belo Horizonte, né? Que a gente vai ter menos dinheiro para os nossos estudantes estarem dando continuidade na sua vida acadêmica, mas também gera um impacto direto, né? No próprio comércio da cidade, no comércio local, principalmente para a região da Pampulha, onde que a maioria dos estudantes vivem. Então a gente vê esse impacto no corte dos PNAES. Muitas vezes a gente esquece que ele também gera um impacto local, né? Para Belo Horizonte, mais um corte, né, num processo econômico que já é drástico, teria esse impacto também local, né, no comércio local. Então, é necessário que a cidade esteja preocupada com isso e também é necessário que a cidade promova um debate sério sobre a política de financiamento das nossas universidades federais, justamente, né, por sediar uma instituição do tamanho como é o FMG. E em muitos locais, em Minas Gerais, o orçamento das universidades federais são orçamentos muito superiores ao dos próprios municípios, né? Onde elas estão instaladas, né? Porque tem essa realidade de muitas universidades espalhadas pelo interior do estado, com cidades médias, algumas pequenas, em que o orçamento ele é infinitamente maior, né? Agora, essa relação do poder público municipal com a universidade é muito importante. Você pega aqui, Iago, em Belo Horizonte tem o BHTEC, né, que é uma estrutura ligada à Universidade Federal de Minas Gerais, que é uma grande parceira, né, para que se desenvolva novas tecnologias, num cenário em que a grande demanda, né, das gestões no próximo período, elas serão exatamente ligadas à geração de emprego, à geração de renda, né, e ter a ciência e a tecnologia aliadas disso é algo muito importante, né? O pessoal está aqui? Caiu.
Caiu? Continua, né? Porque o Ramon deu um probleminha na internet, conexão, mas deve estar voltando com a gente. Então, essa parceria do poder público com essa inteligência, né, das universidades, no sentido de auxiliar, né, políticas públicas, né, por exemplo, que possam estar a serviço, né, de abrir mercados de novas tecnologias, vocacionar a cidade, né, para essas novas tecnologias, isso é muito importante. Agora, Iago, nesse sentido, você também vê como é que você vê esse papel das universidades particulares, né, nesse contexto? O Brasil tem ainda, que pese com Lula e Dilma, o número de matrículas no ensino superior público ele tem aumentado significativamente, mas você ainda tem uma maioria de estudantes que estão nas universidades particulares, né? Dentro desse ambiente que a gente vive no Brasil, quais são os desafios hoje, né, mais importantes, ao seu ver, para as universidades particulares? Em onde está apertando o calo delas hoje? No caso dos estudantes que estão nelas, né? Uhum. Sim, eu acho que os desafios maiores hoje estão nas universidades particulares, né? Porque por mais que nas públicas você tenha esse problema do financiamento, as públicas, aliás, têm contribuído muito no combate ao coronavírus, né? Eu acabei não ressaltando isso, mas é importante falar. Estão produzindo materiais, álcool gel, estão produzindo inclusive aqui é o respirador. Todas. As federais estão sendo um exemplo, assim, para a sociedade. Eu acho que nós precisamos divulgar muito, falar disso, para que a gente, inclusive, fale do absurdo que é ter um teto de gastos que impede que você aumente investimentos. Se essas universidades tivessem mais equipamento, mais vidas poderiam ter sido salvas. Então, é sempre importante lembrar isso. Mas as privadas, eu acho que os desafios são ainda maiores, porque o estudante da universidade privada, ele é mais desamparado, né? Porque ele não tem amparo da universidade e nem amparo do poder público, né? Diferente do aluno da universidade pública, que ainda tem claro que ainda precisa de muito, mas ainda tem algum amparo, né? Alguma assistência. E o estudante da universidade particular, via de regra, a maioria são estudantes trabalhadores, ou estudantes de baixa renda que contam com algum tipo de política de acesso, né? FIES, ProUni, etc. Mas o que aconteceu? Nesse período, agora de pandemia, muitos daqueles estudantes trabalhadores, né, como a gente fala, que é o que trabalha o dia todo e estuda ainda e paga a sua mensalidade com o resultado do seu trabalho, então o cara tem uma jornada dupla, né? Ele estuda durante o dia e trabalha à noite, ou trabalha durante o dia e estuda à noite. E aí chegou a pandemia, desemprego, ou a família perdeu renda, esse jovem, esse adulto que não vai conseguir pagar a mensalidade. Então, isso aconteceu de ter um aumento expressivo de inadimplência e de evasão nessas instituições. Mas foi um aumento muito expressivo. Tem pesquisa aqui de São Paulo, por exemplo, que fala em 30% de evasão no mês de maio em relação ao mesmo mês do ano passado. É muita evasão. Isso por dois aspectos. Primeiro, por conta do trabalhador que perdeu o emprego ou o jovem que a família perdeu renda e ele não está conseguindo pagar a mensalidade, e aí ele vai abandonar mesmo a universidade ou vai ficar inadimplente, vai ficar endividado, ou porque ele não tem equipamento em casa para ter aula online, né? Ou não tem um ambiente doméstico adequado e etc. E a universidade não oferece nada para esse estudante. Aliás, nós, do movimento estudantil, os estudantes organizados, tiveram que lutar muito para que em alguns estados fosse possível ter redução de mensalidade ou pelo menos uma negociação. E as universidades dificilmente se abriram para isso, sabe? E aí, assistência, então, bolsa para os estudantes comprarem computador, internet, zero nas privadas. Então, é muito grave. Então, o que a gente tem colocado hoje de prioridade nesses espaços é a garantia da permanência desses estudantes. E a permanência se dá através de condições materiais, em primeiro lugar, né? Que é, primeiro, o estudante ter dinheiro para pagar a mensalidade, porque não adianta um jovem que fez metade do curso já na universidade privada, você precisa ajudar esse jovem a terminar o curso dele, né? Porque você não vai levantar uma universidade pública do dia para a noite, você tem que ajudar ele a terminar, senão você vai perder
um tempo que ele estava ali investindo nele e no país, porque um futuro profissional, um estudante formado, ele é um investimento para o país, né? Não é só para ele mesmo. Então, a gente fala muito do auxílio emergencial para os estudantes, que é algo que, na minha opinião, o poder público está demorando muito para avançar, muito, e a gente tem falado muito disso. Já lançamos vários movimentos, já falamos com parlamentares, etc., e ainda muita lentidão em relação a isso, e o MEC nem se fala, né? O Ministério da Educação está, assim, zerado, não fez nada esse ano, o MEC não fez nada para os estudantes esse ano. Então, esse auxílio é importante, assim como a redução das mensalidades, porque o estudante está recebendo uma aula à distância, pagando por uma aula presencial, né? Mas a gente vai a fundo na questão do auxílio, porque eu acho que o auxílio, junto com a negociação, junto com o desconto, ele é, de fato, a solução para que o estudante consiga permanecer na instituição. E, claro, ter algum nível de diálogo dessas instituições com os estudantes, porque o jeito que as universidades privadas fizeram foi passar por cima dos estudantes e dizer, olha, tomem aqui aula à distância e não se preocuparam se o estudante conseguia, não conseguia assistir, quais as dificuldades que ele ia ter. Então, assim, muitos problemas. E aí se soma isso, demissão em massa de professores. Tem universidade, Watson, é inacreditável, mas acontece, que está reajustando a mensalidade, que está aumentando a mensalidade no meio da pandemia. Então, os estudantes das privadas, eles ficam muito desamparados mesmo. A universidade não tem tradição de diálogo, impede que os estudantes organizem o movimento estudantil, muitas vezes persegue quem tenta organizar, então fica ainda mais difícil para a gente ali se mobilizar. Então, o caminho que nós estamos adotando é reunir os estudantes, promover ação na justiça, que atacando por todos os lados e, claro, pressionando sempre o Congresso Nacional e também as assembleias legislativas para que haja política pública. Porque não é porque o estudante é de uma instituição privada que ele não tem que receber política pública. Porque a educação, ela é dever do Estado. Só é uma instituição privada que está fornecendo aquele serviço porque o Estado não conseguiu cumprir com o seu dever. Mas para que o estudante se mantenha ali, o Estado precisa, sim, fazer parte ter política pública. E foi uma lógica que se inverteu, né, nas últimas 5, 6 décadas no Brasil, né, porque você tinha um percentual maior dos estudantes nas universidades públicas e um percentual muito pequeno nas particulares, né? E nos últimos 50 anos essa pirâmide se inverteu, né? E, de fato, isso que você coloca é muito importante, porque a gente precisa entender o ensino superior como um sistema, né? Onde a universidade pública ela tem um papel fundamental, estratégico, né? Sobretudo porque ela está mais vinculada à pesquisa, à extensão universitária, né? Além do ensino, mas as particulares é isso, você precisa ter regulamentação, qualidade do ensino, né? Direitos, né? Para que os estudantes não sofram tanto abusos em mensalidades, mas como também do ponto de vista do conteúdo, né? Como acontece agora nessa questão da pandemia. Ô, Ramon, tinha caído só a conexão, a gente estava falando um pouco aqui do papel das universidades particulares nesse contexto também, né? Porque as universidades públicas vivem esse problema de contingenciamento, de ataque. Aliás, Iago, parabéns pela essa grande vitória da Uni contra o ex-ministro Weintraub, que espalhou mentiras nas universidades. A Uni foi muito firme e mais do que justa nessa vitória, que reconhece um pouco, porque o ministro Weintraub, ex-ministro Weintraub, quando se referia à universidade, se referia dizendo que era um antro, né, de balbúrdia, de zebra gorda, de forma totalmente pejorativa, né? Estava precisando um momento que ele se colocasse no seu devido lugar e respeitasse as universidades, né? Então, eu queria te parabenizar, foi muito importante isso, você, toda a Uni. Ramon, eu queria que você comentasse um pouco isso aqui em Minas. Minas também tem um número muito grande, né, de universidades particulares. Como é que essa turma tem enfrentado essa questão de aula remota, mensalidade que não reduziu? O Iago falava que em muitos estados vai ter muita evasão, né, e inadimplência. Como é que a UEE está vendo isso aqui também em Minas? Primeiro é o peso também, né, que elas jogam hoje na nossa sociedade, né? Você disse bem, antes era uma parcela muito menor de estudantes que estavam nas universidades privadas,
e um número muito grande de públicas, nas públicas. Mas apesar da gente ter ampliado o número de vagas nas públicas, né, a gente também teve a necessidade, né, acabou tendo uma necessidade do desenvolvimento do país de ampliar essas vagas também nas nossas universidades privadas. Isso aconteceu aqui em Minas Gerais, mas com a ausência, né, de políticas públicas, né, como o ProUni, o FIES, que vinham sendo fortalecidos nos últimos períodos, né, nos últimos governos, e que começaram a ser enfraquecidos, o número de estudantes nessas universidades também começou a cair, e com a grande crise econômica que a gente vem enfrentando no nosso estado e também no nosso país, a gente está tendo agora um número de inadimplência, né, muito maior, e um número de evasão também muito maior, né. Para além disso, a gente vive num cenário de que, mesmo durante a pandemia, os grandes grupos, né, de universidades estão falando em aumentar as mensalidades de vez de reduzir, mesmo muitas agências, né, reguladoras, né, como o Procon, falando que os gastos, né, com os custos dessas instituições reduzem cerca de 30%. Mesmo assim, elas insistem em aumentar essas mensalidades, e isso empurra os estudantes para fora, né? Principalmente os estudantes que são filhos e filhas de trabalhadores, né? O que a gente tem feito primeiro, né, como várias UES pelo Brasil, né, orientados pela Uni, claro, que estar entrando, né, com ações judiciais para tentar fazer com que esse aumento não seja colocado em prática, mas também que essa redução seja, né, analisada em muitas universidades. Também avançamos com alguns projetos, né, na Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais, com ênfase para um projeto de lei apresentado pelo deputado Celinho, mas que a gente também está enfrentando muita dificuldade, já que a Assembleia Legislativa daqui do estado tem muita relação com os grupos, né, principalmente com o grupo Croton e Anima aqui de Minas Gerais, e isso faz com que isso não avance, né, na nossa Assembleia Legislativa e seja aprovado, como já foi aprovado em outros estados, como Rio de Janeiro, o próprio Ceará também. Então, a gente está enfrentando um pouco disso. Também que a gente tem que estar trazendo para o debate é a questão do acesso, né, a esses estudantes. Que mesmo os que ainda têm acesso aos programas, né, como o ProUni, FIES, que é um número bastante reduzido, ou que conseguem pagar as mensalidades, têm dificuldade em acompanhar as aulas no meio da pandemia, né, por causa da questão da dificuldade com acesso à internet, dificuldade também com aparelhos tecnológicos, como notebooks e celulares. Então, a gente precisa também de um Estado, né, de gestões que são preocupadas em garantir que os estudantes consigam, né, ter esse acesso. Não só no período da pandemia, né, já que é necessário, né, cada vez mais necessário que a gente universalize, né, esses aparatos tecnológicos, né, e também o acesso à internet. Mas a gente sabe quanto é difícil, né, pensar e debater isso hoje aqui em Minas Gerais, né. O Zema, por exemplo, não consegue fornecer água tratada para todos os mineiros, não consegue tratar o nosso esgoto, mas quer vender a Copasa, por exemplo. Tem casas na zona rural de Minas Gerais, em regiões mais afastadas, que não tem energia elétrica, e o Zema quer vender a CEMIG, que são empresas altamente rentáveis. Então, se ele não está preocupado em fornecer água e energia, né, também não está preocupado em fornecer internet de qualidade para os nossos habitantes. Mas é necessário, né, que as nossas gestões municipais se debrucem sobre o tema e parem de ignorar, né, ver a internet como luxo, né. Infelizmente, hoje, por exemplo, a gestão municipal atual da Prefeitura de Belo Horizonte não consegue fazer um debate, né, sobre a internet como um direito, né, e ver ainda como um privilégio. Também não consegue estar dialogando como vai facilitar o acesso dos estudantes às nossas universidades, sejam elas públicas e privadas, que é como que eu disse, né, empurram as gestões municipais que a gente vê nesses últimos 20 anos em Belo Horizonte, empurram essa responsabilidade para os governos, né, nas outras esferas de governo, né, para o governo estadual, para o governo federal, e nisso acaba se ausentando desse debate, né. E isso também faz com que as pessoas se afastem da política, né, e ainda continua com aquela velha mentalidade, né, de achar que votar para prefeito é só votar para ter asfalto na sua rua, votar para ter uma OBS no seu bairro, mas a gente sabe que gestões sérias, né, debatem o conjunto, né, debatem o todo, e também debatem questões fundamentais como essa. Você falou do Zema, Ramon, assim, um fato lamentável, né, o Iago deve estar acompanhando também aí nacionalmente, tem sido esse absurdo, né,
dessa ação violenta da polícia militar lá no sul de Minas, na cidade de Campo do Meio, contra um acampamento do MST, né? Um acampamento que está lá há mais de 20 anos, que produz, né? Tem agricultura familiar, produtos orgânicos, né? Eu já visitei algumas vezes esse acampamento, e no meio de uma pandemia, né? Ou seja, ele usa de toda a força contra criança, idosos, mais de 400 famílias, né? Isso é a nova política, né? Ou seja, o novo que veio com um discurso, veio com uma fake news, né? Nas eleições, falando de novidade, de gestão. O que ele tem apresentado aqui em Minas Gerais é isso, né? Ou seja, ele dizia que secretários não iam receber salário. Ele, além de receber salário, ele colocou todos os secretários nos conselhos das estatais, né? E quintuplicou o valor que recebem os secretários, né? Ou seja, tudo aquilo que ele mentiu na época da eleição para ganhar as eleições, ele faz totalmente o contrário. Ele não consegue resolver os problemas do Estado, né? Servidor não recebe em dia, o Estado está sucateado, serviços prestados pelo Estado, a gestão do Estado é muito ruim, né? Então, essa gente que veio com pompas e circunstâncias, né, dizendo que ia aplicar na administração pública a boa experiência da gestão privada, dão com os burros na água, como se diz, né? Aliás, nós vivemos isso também no governo federal, né? Essa debandada do Ministério da Fazenda, onde saiu Mansueto, que era o secretário do Tesouro Nacional, saiu Salim Matar, que, aliás, não deveria nem existir essa secretaria, que ele era secretário, né? Porque é a Secretaria de Desinvestimento e Privatizações. Você imagina uma conversa do governo brasileiro com o governo chinês, e o governo brasileiro tendo que explicar ao governo chinês que no Ministério da Fazenda existe uma secretaria que se chama Desinvestimento. Então, é um absurdo, né? Mas, enfim, eles estão vendo que administrar a coisa pública requer respeito, você está lidando com pessoas, com gente, com movimentos sociais, com sindicatos que legitimamente, né, têm o direito de se organizar, e acaba que são gestões que têm criado uma dificuldade ainda maior para o Estado, porque o Estado está paralisado. Além dele não resolver o problema da economia do Estado, ele paralisa os serviços públicos. Agora, eu vendo vocês falarem da situação das universidades, Iago e Ramon, eu sem querer fazer comparações, mas nós temos dito o seguinte, olha, que as candidaturas às prefeituras esse ano, mais do que um plano de governo, elas precisam apresentar para as cidades um plano emergencial, porque as cidades estão vivendo uma situação emergencial, né? Essa situação vai demandar das prefeituras mais escola pública, porque parte da classe média tirou seus filhos da escola particular. Vai demandar mais SUS, porque parte que tinha plano de saúde perdeu o plano de saúde. Você acha que, nesse caso das universidades, caberia uma espécie de plano emergencial para o ensino superior brasileiro que pudesse apresentar saídas que desfizesse esse mal que o Bolsonaro, que o Temer, né, que veio já desde de Temer isso, né, essas ameaças e tal, e o Bolsonaro, obviamente, com a feição de um governo fascista, né, como é o dele, você quer tudo, menos universidade pública, né? Menos universidade que produza conhecimento, crítica, ciência. Aliás, é um governo que é terraplanista, que é negacionista, né? Ou seja, você acha que vai ser necessário também mobilizar esforços para apresentar um plano que possa recuperar as universidades? Nós chegamos a esse nível? Eu acho que sim, acho que esse plano... Aliás, desculpe, Iago. Aliás, quando eu fui presidente da Uni, em 2001, era um cenário um pouco parecido, né? Era o Fernando Henrique. Mas as universidades, eu lembro que eu acampei muito tempo na reitoria da UFRJ, porque eles não conseguiam pagar a conta de luz, de água, né? O reitor tinha sido eleito o Aloísio, e tinha sido nomeado o Vilhena, que era o terceiro da lista tríplice. Então, nós fizemos ali na época também, foi o final do governo do Fernando Henrique, né, um plano de emergência, porque a situação é o seguinte, a universidade estava sucateada, né? Eu acho que é um momento que, em certa medida,
está meio parecido com o que ela está começando a viver hoje, depois de tantos investimentos que o Lula e a Dilma fizeram, né? Com certeza. Eu acho que a gente caminha para esse mesmo cenário, assim. Ano passado, inclusive, aconteceu essa mesma situação de ter universidades que não conseguiram pagar energia, né? Até que, enfim, o MEC teve que fazer liberações emergenciais de recurso, né? Mas com aquele contingenciamento, aquele corte que foi feito, as universidades estavam ficando sufocadas. Não fosse aquela devolução dos recursos ali no final do ano, que ainda assim prejudicou muito, né? Porque quando você não se planeja com o recurso disponível antes, ele volta ali no final, mas você já perdeu todos os meses que você não conseguiu se planejar, né? Então, a qualidade da aplicação desse recurso fica comprometida também, né? Você executa muito num tempo muito curto, né? Exatamente. E também você vai fazendo dívidas que geram juros, então você inclusive aumenta a despesa financeira da universidade, que é algo que não teria nenhum sentido, né? E aí as universidades vão acumulando dívida e vão precisando de mais recurso e o governo vai tirando mais recurso, então nós vamos caminhando para um cenário como esse. E aí chega a pandemia e intensifica, né, esse percurso aí, porque falta... Como é que você vai manter os estudantes tendo acesso ao ensino num momento desse? Você vai precisar de mais recurso. Você vai precisar de recurso, por exemplo, ampliado de assistência estudantil para fornecer bolsa ou equipamento para o estudante que não tem computador, que não tem internet em casa. Você vai ter que dar auxílio para esse estudante, senão ele não vai conseguir estudar. É simples assim, né? E você vai ter que ter mais investimento, por exemplo, numa sala de aula que tenha mais espaço, né, para os estudantes, porque, olha, eu acho que nós não vamos ter vacina aqui no Brasil tão cedo, assim, e acho que no ano que vem, por mais que todas as universidades fiquem ainda esse ano sem aula, se houver alguma possibilidade de voltar à aula no ano que vem, ela vai voltar aos poucos e com a necessidade de ter uma infraestrutura adequada, então isso também exige... Imagina, as universidades, muitas não tem nem sabonete no banheiro, vai ter que ter álcool gel. Isso aí é um negócio que é... Então, só que nós estamos caminhando para o sentido contrário, né? Seja no sentido democrático da coisa, como você falou, indicando lista tríplice. Aliás, esse foi um equívoco profundo que os governos populares tiveram durante esses 12 anos, foi não acabar com essa lista tríplice. Eu, sinceramente, não entendo por que não acabamos com essa lista tríplice. A Uni sempre falou isso. A Uni sempre levou aos ministros do governo Lula e Dilma a carta dizendo que deveria acabar com a lista tríplice. Nunca acabaram com isso. Hoje nós estamos sofrendo os impactos dessa lista tríplice, porque você faz a eleição, aí indica 3 nomes e o Bolsonaro indica quem ele quiser, ele não está nem aí, né? Então isso também impacta, né? E as nossas universidades já estão sofrendo com essa falta de orçamento, né? Com essa falta de recurso. E imagina, nessa última semana, acho que antes de ontem, ou ontem mesmo, a Andifes deu uma coletiva de imprensa. Os reitores estão desesperados. Eles estão falando que se entrar o texto que o governo está propondo para o orçamento de 2021, as universidades federais entrarão em colapso. Aí, Watson, acho que nós vamos voltar ao ano em que você era presidente da Uni, de ter que dormir na reitoria da universidade porque não vai ter energia. Eu, sinceramente, não quero que isso aconteça. Eu quero que o orçamento destinado às universidades seja justo. E, para isso, nós vamos ter que fazer 2 coisas. Mobilizar para ter o orçamento necessário e acabar com o teto de gastos. Porque não adianta, você tem demanda crescente, as universidades cresceram. Como é que você vai limitar o investimento se você tem demanda crescente? Não existe isso, né? Então, eu acho que nós vamos precisar ter muito cuidado com essa questão. Acho que tem uma jogada pesada aí do setor privado da educação, que quer ganhar espaço, né? E quanto mais a universidade pública é sucateada, quanto mais... Agora, por exemplo, vamos dar o exemplo agora da pandemia. As universidades públicas ficaram sem nenhum apoio de política pública e aí, como você falou de plano emergencial, não houve nenhum plano emergencial nesse momento para enfrentar a pandemia.
Nós da Uni propusemos uma lá no começo, propusemos uma para as públicas sobre o ensino remoto em junho e propusemos um outro plano emergencial geral para públicas e privadas agora no início de agosto. Entregamos ao MEC, entregamos ao Congresso Nacional, inclusive algumas coisas do nosso plano emergencial inicial até viraram lei, como a suspensão do pagamento das parcelas do FIES. Mas o auxílio emergencial, por exemplo, ainda não avançou. A ampliação da assistência estudantil, de recursos para assistência estudantil, ainda não avançou. Né? Então, tem algumas coisas que faltam. Mas aí você vê o que acontece num cenário desse. O estudante de universidade pública, ele tá sem aula, ele está com a aula paralisada, porque a universidade não quer, de alguma forma, justamente, colocar em diferença o estudante que não tem computador, internet ou condição para ter aula à distância com o estudante que tem. Isso criaria um distanciamento. Só que o que isso acontece? Enquanto o estudante da universidade pública está lá vários meses sem aula, a universidade privada, que está preocupada com o mercado, ela está ali a 1000, dando aula. O que está acontecendo? Estudantes de universidade pública estão evadindo para ir para a universidade privada, porque, especialmente, o jovem trabalhador que está estudando para se formar, ele quer ter o diploma logo, porque ele precisa ter trabalho para sustentar. Então, se a universidade pública está atrasando, ele vai para a universidade privada, e aí eles vão ganhando mais espaço. E essa é uma preocupação que a gente tem. Precisa ter investimento e plano emergencial para manter os estudantes das universidades públicas. Nas privadas também, mas com prioridade nas públicas. Nesse caso, né, eu acho que isso é algo que falta muito ainda. Não existe nenhum plano emergencial para a educação, mas nós temos insistido bastante nisso. Acho que a falta desse plano emergencial... Acho que a falta desse plano emergencial, Adson, ataca principalmente, né, os filhos de trabalhadores e os trabalhadores, né? Porque a gente sabe que pessoas que não têm muita condição financeira, né, com a renda familiar mais baixa, não tem tanto tempo assim, né, para manter seus filhos, né, ou para se manter, né, estudando nas universidades. Precisa da universidade justamente, né, porque para ela é a única opção de ascensão social, né, infelizmente, nesse momento no nosso país, e ela olha aquilo como sua única chance, né, de conseguir um emprego de maior qualidade, de conseguir um emprego não precarizado. Então, ela precisa se formar, ela precisa dar uma resposta, né, logo para ela e também para o seu entorno, né, para os seus familiares, que estão fazendo um esforço ali, muitas vezes sobre-humano, para manter esses familiares nas nossas universidades. E isso reflete justamente no que o Iago pontuou, né? Que é essa evasão das nossas universidades públicas para as universidades privadas, justamente por causa dessa pressa, né, em se formar, porque as pessoas de fato não têm tempo, né, de ficar esperando 2 anos, ficar 4 meses parada esperando a luz da universidade funcionar, ficar 6 meses esperando a universidade discutir como que vai ser o plano de ensino remoto emergencial. É claro que é necessário um tempo, né, mas é preciso também que seja pensado, né, uma política nacional nesses tempos difíceis, né, nesses tempos de pandemia. E a ausência do governo nacional nesses debates, né, acaba fazendo com que uma universidade volte em 7 dias, logo no começo da pandemia, tem universidade que está parada até agora, justamente porque a gente não tem, né, alguém instruindo, né, dando o norte do que fazer. Parece até o Zema, né, que foge dos debates, que não assina carta, porque tem medo do Bolsonaro, porque se curva, né, envergonha o nosso Estado, que sempre esteve no centro da política nacional, que sempre procurou ajudar o restante do nosso país, né, com grandes nomes da política nacional, e o Zema se furta de todos os debates possíveis, porque parece que ele, assim, ele treme de medo, né, ele não liga pedindo recurso, não faz nada, abre mão de disputar a dívida da Lei Candir, que tanto faz mal para o nosso Estado. Mas também vale ressaltar aqui, Watson, voltando rapidamente às universidades, que se a gente precisa de um plano emergencial para as nossas universidades federais, né, a gente precisa de um plano também para as nossas universidades estaduais, né, que nunca existiu, né, e isso também deixa os estudantes da UENG, né, a instituição UENG, numa situação de calamidade pública, né,
E o que a gente teme muito é que, já que a gente tem, né, é um governo de Minas preocupado em vender o nosso patrimônio, né, em vender a CEMIG, em vender a Copasa, que ele comece a pautar a venda da UENG, né, que ele já não investe, né, não dá estrutura, não faz concurso para os professores, em sua grande maioria, são designados. Isso deixa a reitoria da UENG muito pressionada, porque não consegue, com baixo orçamento, não consegue ter recurso humano para estar trabalhando e para dar o retorno, né, que a nossa sociedade, né, que a sociedade mineira precisa, e também um retorno que a UENG poderia dar para Belo Horizonte, né, para a região metropolitana. Hoje a UENG em Belo Horizonte está instalada em prédios muitas vezes precarizados, prédios que não têm condição. Tem auditório, tem uma placa assim, auditório, mas você entra lá e é difícil pensar como que aquilo ali poderia ser uma sala de aula, né? E então é uma situação completamente improvisada e que a gente fica estarrecido, né? Pensando como que aquilo ali pode abrigar, né? E contribuir para o desenvolvimento do nosso estado. Então é necessário também se debruçar sobre um plano das nossas universidades estaduais. Não tem RU para os nossos estudantes, não tem desenvolvimento de pesquisa em alto nível, então é necessário também se debruçar sobre essas instituições, né? Também como aquelas instituições que não têm caráter público, como a PUC Minas, mas que são instituições filantrópicas, né? Que começam a também ser atacadas, né? Que elas recebem algumas deduções de impostos, o Iago pode falar um pouco sobre isso, né? A própria Elis, que é a diretora de universidades privadas da Uni, tem se debruçado sobre esses ataques das nossas instituições filantrópicas, e a gente pode imaginar como que é, né, uma PUC que dá tanto retorno para Minas Gerais, tanto retorno para Belo Horizonte, também sofrendo, né, para se manter dando bolsas para os estudantes, porque ela tem também um caráter próprio, né, de fornecer bolsas para os nossos estudantes. Então é necessário que a gente se debruce, né, sobre as nossas universidades e pense, né, como que a gente vai fazer para manter as nossas universidades públicas, federais, estaduais, essas filantrópicas, que tanto retorno dão para a nossa população, né, e para a nossa cidade. E eu acho que na esfera municipal também, Ramon e Iago, a gente poderia pensar, né, mecanismos de parcerias, né, entre o poder público municipal e essas instituições para criar espécie de programas, né, que possam também facilitar, não encontro outra palavra melhor do que essa, o acesso, né, de um contingente de estudantes do município às instituições de ensino superior. Aqui em Belo Horizonte a gente tem pensado muito isso, né, ou seja, com o objetivo de elevar o nível de escolaridade da população de Belo Horizonte, né? Ou seja, você tem um percentual maior da população que tem acesso ao ensino superior, né? Ficamos muito felizes também aqui em Belo Horizonte, porque a nossa reitora da UFMG, a Sandra, agora ela é vice-presidente do grupo do Uruguai, né? Que é uma articulação latino-americana muito importante, né? Na defesa das universidades públicas de toda a região. E nós queremos aqui usar muito essa expertise, né? Seja da UFMG, seja em parcerias também com algumas instituições. Ramon falou da PUC, né, que é uma instituição muito consolidada, outras instituições também privadas, que podem oferecer, né, ou seja, criar mecanismos, né, que aumente esse acesso ao ensino superior, uma vez que a tendência do governo federal é aprofundar o que ele tem feito, né, diminuir recursos, por exemplo, né, do ProUni, dificultar mais as regras do FIES, né? Então, acho que isso vai ser uma coisa importante. Agora, mudando um pouco, a gente falou muito aqui sobre a universidade, né, e a educação, mas eu queria que vocês pegassem um gancho para falar um pouco, Iago e Ramon. Nós estamos vendo nas vésperas de uma eleição municipal, né? E uma eleição municipal que ocorre num momento ímpar, né, totalmente atípico, né, com pandemia, por um lado, mas, por outro lado, também numa crise, né, política, econômica, de um governo que talvez, se nós voltássemos alguns anos atrás, seria quase inimaginável, né? Ou seja, olha, como o Brasil, que vivia uma experiência democrática, teria hoje, em pleno 2020, o governo com as feições do Bolsonaro.
A UNE e a UEE, o movimento estudantil, sempre se notabilizou por essas grandes causas também, né, do país, para além do importantíssimo debate sobre a universidade, sobre a ciência e tecnologia, entendendo o papel dessas instituições para o desenvolvimento nacional, para a soberania, mas a UNE e a UEE sempre tiveram um papel também de muito destaque nos processos eleitorais, não tomando partido, claro, porque são entidades que são dos estudantes, não são de nenhum partido, mas propondo a um conjunto de candidaturas, plataformas, ideias, propostas de políticas públicas para a juventude. Como é que vocês estão fazendo isso nesse período, com essa questão de isolamento social, de eleições que foram remarcadas? Como é que a UNE está pensando interferir, Iago, nesse debate político, de modo que a gente possa construir um ambiente em 2020 que seja um ambiente que nos dê alguma perspectiva para 2022? Porque, por um lado, é algo que o movimento estudantil tem feito muito bem, né, que são as lutas políticas. Antes da pandemia, você citou bem, né, foi o tsunami, que foi as maiores manifestações, né, contra o governo do Bolsonaro, mas agora nós estamos vivendo essa pandemia e o isolamento social. Como é que a UNE, a UEE, vocês estão pensando em apresentar uma plataforma às candidaturas, dialogar isso nos municípios? Como é que a UNE e a UEE podem entrar mais nesse debate junto aos municípios brasileiros, hein? Porque a juventude é um contingente fundamental, né, para essa mudança que a gente quer realizar no país. Watson, nós, tradicionalmente, eu não sei se quando você foi presidente já era assim, mas tradicionalmente a gente, no CONEG, né, no Conselho Nacional de Entidades Gerais, que reúne nossos DCEs aí, entidades do Brasil inteiro, a gente sempre tira uma plataforma eleitoral da UNE para apresentar para os candidatos, obter compromisso, etc. Esse ano a gente não fez isso, justamente pelo fato de que, para nós, o plano emergencial era mais, justamente como o nome diz, mais urgente, né? Mas ainda é intenção nossa debater um plano eleitoral que leva em consideração, claro, em primeiro lugar, as pautas da educação a nível municipal, mas também é importante entender a opinião dos candidatos à prefeitura e vereadores, qual a opinião deles também sobre a esfera federal, porque enquanto um representante, um político, ele também faz parte da disputa geral, né? Então, claro que será uma plataforma que também terá eixos de nível de conjuntura nacional, mas também para discutir temas importantes, né? Especialmente sobre a juventude. Hoje você tem, por exemplo, uma política importante que eu acho que precisa ser debatido a nível municipal também, que é a questão do passe livre estudantil, né, que é talvez uma das principais políticas de permanência estudantil que se tem hoje, e que justamente tem um debate a nível estadual, mas tem muito a nível municipal também, né? E essa é uma luta histórica do movimento estudantil, e é muito básico, porque primeiro que o direito ao transporte, por si só, já é uma luta importante, né? Que infelizmente hoje no Brasil, em todas as cidades praticamente, a gente ainda tem que pagar caro para se deslocar pela cidade, ou seja, a gente tem que pagar caro pelo direito de se transportar, que deveria ser um direito de todos, né? Mas que não é um direito de todos a partir do momento em que um valor alto impede com que uma parte da população não consiga ter esse deslocamento. E isso serve para várias coisas, para trabalhar, para estudar, mas também para ter lazer, ter cultura, né? Porque não adianta você pensar que o ser humano é só trabalho e estudo. Não é, ninguém vive assim, né? Mas hoje, em muitos lugares, ou você não tem nem o básico, que é o passe livre para o estudante estudar, né? Como é que vai estudar se não tem dinheiro para pagar passagem, para ir para a escola, para ir para a universidade? O passe livre ele é um direito fundamental para o estudante, senão você vai... E aí é o seguinte, quando você cria algum tipo de dificuldade para o jovem acessar a escola ou a universidade, você está fazendo o quê? Você está abrindo espaço para que ele desista desse caminho e procure outros caminhos mais fáceis, que é o caminho do crime, que é o caminho, enfim, que outras partes aí da vida vão apresentar para ele.
E quando, às vezes, você tem o passe livre, mas é muito limitado. Você não tem o passe livre que o estudante pode ir ao teatro, pode ir ao cinema, pode no final de semana, né, e fazer alguma atividade de lazer, dar um rolê com a galera, enfim. Então, esse é um debate muito importante para nós, que diz respeito do direito, que não é só o direito à educação, é o direito à cidade, né? Exatamente o que a gente está falando aqui nesse debate, o direito de acesso à cidade. Para mim, um dos temas mais importantes para que a juventude tenha direito de acesso à cidade, ainda mais nas cidades brasileiras, que tem toda uma questão urbanística, né, muito desigual, porque são cidades que foram construídas com base na desigualdade, né, são cidades que foram ao longo dos anos ali criando ocupações, né, nas periferias, e você forma uma cidade muito desigual. Então, o primeiro movimento é o do transporte, e também o de criar equipamentos também descentralizados, equipamentos culturais, equipamentos de educação, né, porque se por um lado você precisa criar o direito ao deslocamento e ao transporte para que o jovem acesse o centro da cidade, que é onde está a maioria dos equipamentos culturais, de lazer, de educação. Por outro lado, você precisa também começar a pensar a cidade por uma outra lógica, começar a pensar a cidade de fora para dentro, não só de dentro para fora, né? E começar também a trabalhar espaços urbanos em que a juventude possa atuar. Quando a gente fala, por exemplo, de combate à desigualdade, redução de assassinato da juventude negra, que é algo que não sei se necessariamente tem aumentado, mas a gente tem tido mais informações, porque hoje você tem celular, internet, a população da periferia consegue filmar o policial atirando e mandar nos grupos de WhatsApp hoje, mais do que antes. Mas como é que você faz um combate efetivo a esse tipo de política de genocídio da população negra? Primeiro, é uma política de segurança pública, mas é também uma política de ter um Estado presente na periferia, de ter equipamento de lazer, de cultura, de educação, de esporte. E esse é um debate que a gente quer levar para essa... A presença do Estado na periferia não pode ser a morte dos jovens, né? Como hoje, né? O Estado, quando chega para fazer chacina, assassinar jovem, preto, da periferia, né? Não chega outra política, né? Isso que você está dizendo, né? Exatamente. O Estado para o jovem da periferia hoje é materializado na figura do policial, né? E é por isso que essa juventude odeia o Estado, e odeia a política, e odeia tudo que é vinculado a isso, porque quando você fala de poder público na cabeça desse jovem, é a polícia. Poder público na cabeça do jovem tinha que ser a escola, tinha que ser o projeto de esporte lá na quadra poliesportiva, no bairro dele, na comunidade dele. Infelizmente não é isso hoje. E, por fim, são muitos temas, mas eu destacaria também o tema da democracia, né? O exercício da democracia, que hoje é tão ameaçado pelo governo federal. As eleições são um espaço importante para mostrar para a população a importância da democracia, da escolha democrática, do exercício da democracia, mas que isso vá além da eleição, né? Que a democracia seja um exercício permanente de participação da população e que traga mais essas pessoas para participarem através de assembleias populares, de conselhos participativos, enfim, o exercício do aprofundamento da democracia que vá na contramão dos ataques à democracia que esse governo aí tem feito. Muito bem, excelente plataforma. E depois eu vou querer que você mande isso para nós aqui, viu, Iago? Para a gente beber nessa experiência também aí. Ramon. Então, Adson, a gente provavelmente vai montar também, como o Iago disse sobre a Uni. A ideia é que a nossa direção da UE aqui de Minas monte, né, uma plataforma comum, mas que trate questões específicas, né, das cidades polo de Minas Gerais, cidades com mais de 100 mil habitantes, então que a nossa militância se debruce para montar em questões específicas dessas cidades. Mas, claro, vamos ter uma plataforma específica para apresentar para os candidatos em Belo Horizonte. Você mantendo a sua candidatura aí, com certeza vai receber em mãos a nossa proposta. E a ideia é que a gente elenque, né, questões sobre as nossas universidades, elenque a questão da educação, porque, como eu disse, né, mesmo sendo questões que muitas vezes são elencadas para o âmbito federal e estadual, é muito importante também que tenham prefeitos, né,
que sejam ligados na defesa dessas instituições. Por exemplo, para a gente, é muito importante que a gente tenha um prefeito de Belo Horizonte que se importe com as pesquisas desenvolvidas pela FAPEMIG, né? Um prefeito que vai ligar para o Zema e vai falar: Zema, não dá para você manter esse orçamento ridículo para a empresa de fomento à pesquisa do nosso estado. A gente precisa de um prefeito de Belo Horizonte que vai ajudar a reitora Sandra a pegar recursos, né, em Brasília, no que tange a nossa UFMG, que vai ajudar no diálogo melhor da UFMG com a cidade, também no acesso dos estudantes de Belo Horizonte ao UFMG, porque não adianta a gente ter um polo como é o UFMG em Belo Horizonte, se ela também está a serviço apenas de estudantes que não são belo-horizontinos, né? A gente também precisa de ter políticas que possibilitem que os nossos estudantes de Belo Horizonte tenham condições de ingressar na UFMG, né, que é uma das melhores instituições do nosso país. É necessário que a gente se debruce para fazer uma rede de cursinhos pré-vestibular, que muitas vezes são desenvolvidos pelos movimentos populares, mas que a Prefeitura de Belo Horizonte pode entrar para melhorar isso, pode entrar para ajudar melhor essas iniciativas dos movimentos sociais. A gente precisa de um prefeito de Belo Horizonte que nos possibilite, né, um diálogo melhor no que tange também o diálogo com a UENG, que vai cobrar o poder público estadual o maior investimento na UENG, que não dá para a gente ter uma UENG sucateada, uma UENG sem restaurante universitário. Como que a gente pode dialogar melhor sobre isso? Porque a gente teve uma política de construção dos restaurantes populares, né, em Belo Horizonte, mas a gente não pensou como que esses restaurantes populares podem atender os estudantes, né, os estudantes universitários, se a gente poderia ter implantado algum restaurante popular perto dos grandes polos universitários, das nossas universidades privadas, da UENG, que não tem RU. Então, acho que a gente precisa também dialogar melhor, né, das nossas universidades com a própria prefeitura. E no que tange a educação, no que não, saindo do debate da educação, a gente precisa também discutir outras coisas, né, como o Iago falou, do acesso à cidade, como que a gente pode melhorar o acesso da juventude à cidade. Hoje, em Belo Horizonte, a classe trabalhadora frequenta muito o centro, mas ele é uma área da cidade que ainda não é uma área acolhedora, né? O centro de Belo Horizonte não tem aparatos, você chega ali só para fazer compra e trabalhar. Acho que precisa ser melhor aproveitada essa área. É uma área que vem se deteriorando, né, ao longo do tempo, perdendo valor. Como a classe trabalhadora usa bastante aquela área da cidade, a gente precisa se debruçar para ver como que a gente pode fornecer políticas públicas para a juventude, para os trabalhadores que frequentam aquela região, mas também é necessário que a gente se debruce também para melhorar, né, a presença do Estado na periferia. E isso se dá de várias maneiras, né? Não é só com o carro da Rotan chegando lá, fazendo a população ter medo. A gente precisa de ter escolas, né, que dialoguem mais com a população. Por que as nossas escolas municipais não podem abrir as suas quadras, né, poliesportivas para a população estar usando? Por que a população de Belo Horizonte não pode utilizar as bibliotecas, não pode utilizar os laboratórios de informática das escolas municipais? Então, acho que é muito importante estar desenvolvendo, né, esse diálogo. E também a questão do transporte é fundamental. Claro que a gente precisa descentralizar mais as coisas, né? Não pode ter grandes centros localizados e o resto da cidade muito precarizado, mas a gente precisa ajudar, né, as pessoas a chegarem nos seus locais de trabalho, a chegar nos seus locais de estudo. Acho que em Belo Horizonte as gestões municipais erraram muito no que tange o transporte metroviário. A gente teve, né, de fato, um investimento em uma época com muito dinheiro, né, mas a gente não soube utilizar ele de maneira correta, né? Acho que o Lacerda e o Calil erraram muito nisso, podiam ter ampliado muito as nossas linhas de metrô, que hoje são deficitárias. Acho que se furtaram esse debate, acho que principalmente o Lacerda. O Calil fala que o problema não é com ele, né? Tipo, age como se isso não é comigo e tal. Então, acho que a gente precisa começar a pensar melhor sobre isso, né? Por exemplo, por que a gente não tem o metrô chegando no Mineirão, né? Que aí passaria pela UFMG, chegaria numa área que se dá para praticar muito esporte, muito lazer. Então, acho que a gente precisa
trazer isso para debate, né? Claro que é um momento que a gente não está bem economicamente, o nosso país, mas a gente também tem um caixa bom, né? Não adianta, né? A Prefeitura de Belo Horizonte tá com um caixa positivo se a população da cidade continua sofrendo. Então, é importante que a gente saiba aplicar o dinheiro. Belo Horizonte tem um PIB do tamanho do estado do Maranhão, então a gente tem condição de estar fazendo investimentos públicos, principalmente em transporte, em aparatos que fazem com que a juventude e os trabalhadores utilizem melhor da cidade. Então é muito importante para a gente. E também um ponto central no que a gente vai pautar enquanto nesse período eleitoral, é que também para a gente é fundamental que prefeitos das cidades polo do estado, né, de Belo Horizonte, defendam as nossas estatais, né, a Copasa, a CEMIG. Imagina, Watson, como a CEMIG privatizada, se tem uma queda de poste lá no aglomerado da Serra, quanto tempo que uma CEMIG privatizada vai levar para ir restabelecer a conexão de energia lá no aglomerado da Serra? Se a gente não tem esgoto tratado em 100% da capital hoje, isso vai acontecer com uma Copasa privatizada? Não vai. Então é fundamental para a gente que a gente tenha prefeitos que saibam valorizar esses aparatos estatais que tanto colocam em risco, né? E como a Uni foi fundamental na campanha do Petróleo é Nosso, né? De construir essa grande estatal que é a Petrobras, a gente acha também que a UEE tem um grande papel na defesa, né, da CEMIG, da Copasa, da FAPEMIG, da UENG, de todas essas instituições que estão no patrimônio, né, do povo mineiro. Bem, Ramon, essa questão da juventude para nós é muito importante por uma razão óbvia, né? Eu fui presidente da Uni e da UJS, então eu vou precisar muito, viu, Iago, da Uni, da UEE, das entidades, porque eu não tenho dúvida, o lobby das empresas de transporte em Belo Horizonte é tão forte que nós conseguimos passar todo o ciclo de governo Lula com a economia no segundo mandato crescendo a 7% ao ano, e o metrô de Belo Horizonte ele não avançou 1 quilômetro. Você vê o peso que tem o lobby, né, do transporte em Belo Horizonte, do transporte rodoviário, dos ônibus. E nós temos debatido muito aqui na cidade. Nós vamos apresentar mesmo, para nós é caminhar para um transporte que ele precisa ser gratuito. Ou seja, a gratuidade para os estudantes no primeiro período, estamos defendendo que aos domingos haja gratuidade para toda a cidade e queremos apresentar uma proposta à cidade de uma transição para um transporte que seja subsidiado pelo poder público, a prefeitura, pelas empresas, pelos rotativos, por fundos que nós podemos constituir para financiar, porque isso tem várias dimensões, né? É a dimensão de ter acesso aos espaços públicos da cidade, é a dimensão da formação cultural das pessoas, de se apropriarem, né? Terem acesso a teatro, a cinema, a parques municipais. Então, esse é um debate importantíssimo. Agora, tem uma resistência enorme desses setores. Eu não tenho dúvida, nós queremos apresentar isso, e ao apresentar isso, vai gerar essa resistência. A forma de enfrentar essa resistência é a gente colocando os estudantes nas ruas, para apoiar essa iniciativa que busca o quê? A gratuidade para todos os estudantes. Para nós, independentemente do estudante de escola pública ou privada, em qualquer nível, isso faz parte da sua formação enquanto pessoa, né? Ele tem que usar o transporte para ir à escola e para ir à universidade, mas ele também tem que usar esse transporte gratuito para ir ao cinema, ao teatro, num parque municipal, no Mineirão, ou seja, ele tem que ter um transporte de fato gratuito. E mesmo a população que nós estamos propondo de iniciar aos domingos com a gratuidade, mas já apresentar uma proposta concreta de redução de tarifa, porque em Belo Horizonte é isso. Nunca, na eleição passada, se falou muito em abrir, né, caixa preta do transporte, mas nada foi feito em relação a isso. Ao contrário, durante a pandemia agora, há 3 semanas atrás, a prefeitura fez um empenho para as empresas de transporte, em recursos, de mais 30, 33 milhões de reais. Né? Então, é um lobby muito pesado e nós queremos, de fato, discutir a redução da tarifa, a gratuidade para todos os estudantes e a gratuidade aos domingos para a população ter acesso,
né, a cidade, não apenas nos dias de semana para trabalhar, mas nos finais de semana também, para ela poder usufruir do lazer com a sua família e tudo mais. E essas ideias que vocês apresentam são muito importantes. Por exemplo, a prefeitura ela pode ser parceira de várias entidades estudantis, centros acadêmicos, DCEs, junto com o UEE, com a Uni, para a construção de cursinhos populares, né? Ou seja, nós podemos mobilizar um contingente pelas regionais de Belo Horizonte que possam também dotar as regionais com cursinhos que vão preparar a juventude para fazerem o Enem, para tirarem uma boa nota, ingressarem, né, nas instituições que sejam de suas escolhas. Então, esses temas da juventude, para nós, são temas muito caros. Aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, o Centro de Referência da Juventude precisa também ter uma atividade mais constante, com mais programação, com mais oficinas, ser de fato alguma coisa, com financiamento, né, para que ele possa funcionar bem. Então, não tenho dúvidas, além de muitas pautas que toda candidatura à prefeitura apresenta à cidade, mas nós tratamos com uma prioridade a questão da juventude, porque para nós é um tema que diz respeito à possibilidade, né, de propiciar educação, cultura, primeiro emprego, um conjunto de temas que, como vocês bem disseram, ou seja, a visão dessa juventude em relação à política e ao Estado não pode ser a visão hoje da repressão, da morte, né, da chacina, precisa ter os melhores. Aliás, o pós-pandemia vai trazer um pouco isso para nós, né? Vai ser necessário dotar os bairros e as regiões da cidade com mais serviços, né? Porque você, a partir disso, vai controlar melhor o fluxo também, racionalizar melhor esse fluxo. Então, a gente quer, sim, debater muito aqui com as entidades estudantis, aprender muito com essa plataforma para que a gente possa transformá-la em algo inteligível, em algo que possa ser dialogado com a juventude, possa engajar a juventude. Uma outra dimensão também, Iago e Ramon, que eu acho que a gente tem que estimular muito, é a participação, né? Eu vejo que os jovens querem muito participar, mas não tem espaço, né? Eles querem participar, seja de grupos ligados à cultura, é o hip hop, é o funk, é o teatro, querem participar do esporte, mas muitas vezes esses direitos, como vocês disseram, muito bem disseram, são direitos negados, né? Então, essa plataforma, para nós, é uma plataforma muito importante. Pessoal, nós estamos aqui já há mais de uma hora. Se deixar, a gente fala aqui o tempo todo. Porque a gente gosta muito de conversar e a conversa é muito boa. Mas, como eu tinha combinado com vocês, e todo mundo também tem suas agendas, hoje é sexta-feira à noite, né? Como diz o outro, sextou, mesmo com isolamento. Eu queria, de coração, agradecer muito, viu, Iago, você, por participar com a gente. Se o isolamento permitir, eu faço questão que você venha aqui na minha campanha, certo? Para que a gente possa fazer um bom debate com essa juventude, com os estudantes. O Ramon foi já importado de Juiz de Fora para Belo Horizonte e hoje é o nosso presidente da União Estadual de Estudantes, que nós vamos caminhar muito também, ouvir bem a UEE, absorver a plataforma da UEE, que também é uma plataforma nossa para a juventude. E, em homenagem a você e ao Ramon, eu hoje à noite vou concluir o meu Cartola e vou colocar um jogador do Vasco e outro do Flamengo, para ver se eu ganho uns pontinhos lá no meu Cartola, viu? Porque você baixou essa camisa do Vasco. Ontem, que eu viu muito. Ontem, eu vou ver se eu dou uma moral para vocês lá. Vou escalar lá um jogador do Vasco e outro do Flamengo também, do Ramon. O Ramon é flamenguista, para ver se a gente consegue aumentar uns pontinhos lá, viu? Olha, o Adson, pessoal, mas um conselho aqui. Não escale pessoas do Flamengo no Cartola. Não vai dar certo. A melhor escalar do Vasco, viu? Eu achei que o Vasco pudesse ter uns caras lá, mas eu vi que tá difícil também, viu? Mas, pessoal, eu queria agradecer muito a vocês, agradecer todo mundo que nos acompanhou nessa live, dizer que é sempre um enorme prazer vocês acompanharem, a gente trocando essas ideias sobre vários temas. E hoje aqui, um tema que é muitíssimo importante, melhor dizendo, né? Para a cidade de Belo Horizonte, também, claro, para todo o país, para o Estado, porque nós estamos falando do papel, né, do ensino superior, das universidades, e o papel dessa juventude, né, universitária, que tem
atualmente, né, enfrentado, né, todas as adversidades, com corte de financiamento, com ameaça em programas como o ProUni, como o FIES, com adiamento do Enem, que também desestabiliza aqueles que querem ingressar na universidade. Então, esse debate, aparentemente, né, pode ser algo distante da política dos municípios, mas ao contrário, né? Sobretudo nas capitais, essa boa relação da administração pública municipal com as universidades, sejam as universidades públicas, sejam as universidades privadas, isso é de fundamental importância para a gestão, para a qualificação dos servidores públicos, para o desenvolvimento de políticas públicas, e nós queremos muito em Belo Horizonte beber dessa experiência da UFMG, do BHTEC, das universidades privadas, para que a gente possa fazer da cidade de Belo Horizonte uma cidade mais desenvolvida. Queremos discutir o futuro da cidade, né? Ou seja, fazer com que as pessoas possam imaginar uma cidade que é possível construí-la, e para construí-la será de fundamental importância o papel de uma inteligência que hoje está concentrada nas universidades e que precisa cada dia mais estar a serviço também da melhoria de vida, né, de cada cidadão que são nos municípios do Brasil. Então, Iago e Ramon, eu agradeço de coração e passo para vocês aí dar uma boa noite à turma que nos acompanhou, parabenizando, viu, o trabalho da Uni, quero que você transmita um abraço aí a toda a sua direção, que eu tenho acompanhado aqui esse trabalho de lutas, num momento que é um dos mais difíceis que a Uni enfrenta, fruto desse governo, e o mesmo eu digo aqui com o Ramon, que a gente acompanha mais de perto, essa luta também que é dupla, porque é em relação ao Bolsonaro, mas é em relação também ao governo estadual, que é inimigo, né, da educação, como ele bem disse, os ataques ao UENG, os ataques à Unimonte. Então, muito obrigado pela presença, eu passo para vocês aí darem uma boa noite, um alô em quem nos acompanhou. Valeu, Adson, obrigado. Eu, com certeza, se for possível, estarei aí, espero que seja, né, possível estar aí, porque as eleições são um momento importantíssimo de diálogo com o povo. Vai ser uma pena muito grande se nesse momento a gente não tiver a oportunidade de falar com as pessoas, né? Ainda mais agora que tem muita mentira sendo espalhada por rede social e financiada, né? O que é pior. E nós, infelizmente, aqui que fazemos política mais com as nossas... como diz o Gorky, tinha uma frase que eu gostava dele, gostava muito. Ele falava assim, a nossa política é do verbo e não da verba. Eles têm a política da verba, né? A gente aqui é da conversa, é das ideias, é da vontade. Eles não, eles têm o dinheiro. Papo reto. Eles não, eles é o dinheiro para espalhar mentira, né? Então, espero que tenha essa oportunidade. Vamos estar junto aí sim. Boa sorte, conte conosco aqui. Será uma honra e um grande abraço. Obrigado mais uma vez pelo convite. Queria agradecer ao Adson o convite, mas também parabenizar, né, por estar debatendo a questão da juventude, estar se preocupando também com a educação. É claro, né, que olhando a sua trajetória, a gente já imaginava que ia acontecer isso, né? Foi presidente da União da Juventude Socialista, foi também presidente da União Nacional dos Estudantes. Então a gente já imaginava, né, com a sua pré-candidatura, essa preocupação com a educação e com a juventude iria vir à tona, mas tem que valorizar espaços como esses. Para quem está assistindo a gente, né, mesmo que não seja de Belo Horizonte, eu acho que é importante sempre estar olhando o programa dos pré-candidatos para ver se eles têm propostas para a educação, para a juventude. Também para os eleitores do Adson, que também procurem, né, boas propostas também para a Câmara Municipal, que a gente precisa melhorar um pouco a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Hoje a gente não tem tantos vereadores progressistas assim, mas é importante também que a gente se debruce sobre as vereanças, para que a gente consiga aí fazer com que o BH volte, né, ao trilho de uma cidade progressista, né, uma cidade de vanguarda aí na cultura, na educação, e que seja também muito acolhedora para a nossa juventude. Como diz Fernando Brant, Milton Nascimento, os meninos e o povo no poder. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado, Iago. Obrigado, Ramon. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Semana que vem, estamos juntos. Terça-feira, 19 horas, e sexta-feira, também às 19 horas. Boa noite, bom final de semana. Obrigadão pela companhia.